Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por esta Tua palavra, Senhor, e nós queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo venha falar o nosso coração, que de fato, Senhor, essa mensagem ela possa gerar em nós, Senhor, desejo ainda maior de Te conhecer, de Te buscar, de Te servir. Por isso, ó Deus, vem nos dirigir, vem nos abençoar. Tu conheces cada vida, cada pessoa que chegou até aqui nesta noite, que a Tua mão esteja estendida, Senhor, para abençoar. Nós Te pedimos, ó Deus, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de começar falando um pouco em relação às manifestações que aconteceram em nosso país, e esse momento que nós estamos vivendo, e conversando com tantas pessoas, realmente tem sido um momento muito difícil, porque tantas pessoas que moram aqui em nosso país têm já sentido uma profunda tristeza por ver a realidade em que o nosso país está. É uma coisa que traz profunda tristeza nós vemos essa realidade que a gente já sabia, mas que acaba se confirmando realmente, que as principais autoridades, as pessoas de maior influência e de maior poder no país, realmente não têm um compromisso com a verdade, a justiça, a misericórdia e a compaixão, que pelo contrário, uma parte significativa daqueles que ocupam essas posições de autoridade realmente são criminosos, são ladrões, são homens ímpios e desonestos, e que usam o seu poder para destruir uma nação. Isso é algo muito triste, e nós realmente devemos orar e pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia do país, porque quando nós vemos essa realidade tão clara, tão visível, não é? Tão evidente, não é? De que pessoas legislam por causa própria, simplesmente pensando em roubar e continuar roubando, isso é alguma coisa muito triste, não é? E nós estamos vendo isso exatamente nesses dias, e eu sei que às vezes a tendência da gente dizer, eu não quero nem pensar sobre isso. Nós precisamos pensar, porque esse tipo de problema que tem acompanhado a história do nosso país através dos anos, é um problema que tem matado vidas, que tem destruído famílias, que tem acabado com sonhos e projetos das pessoas, que tem inclusive afastado pessoas de Deus. Quando eu paro para pensar que uma parte significativa dos nossos impostos são usados para treinar professores para roubar a fé do coração das nossas crianças, dos nossos jovens, isso é uma coisa significativa. Eu estava lendo em relação
alguns campos de pesquisa, especialmente nas ciências sociais, parece não, com toda certeza, que muitas pessoas no governo têm o desejo de atacar a fé no coração dos jovens. Eu me lembro de um professor que ele dizia que ele se sentia privilegiado em poder expor o ateísmo para os alunos do primeiro ano dos cursos de ciências sociais na universidade. E nós vemos isso feito de forma sistemática, e é por isso que hoje nós temos, é lógico, respeitando, né, todas as variáveis aí, mas nós temos hoje uma média de 50% a 60% dos jovens nas igrejas, quando entram na universidade, deixam a igreja, deixam a fé e se tornam pessoas secularizadas, não é? E essas pessoas realmente são expostas a um doutrinamento pesado onde estão. Por que nós estamos dizendo isso, meus irmãos? Nós devemos orar sim pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia. E devemos orar ainda mais porque nós estamos vendo a participação daqueles que dizem ser cristãos e infelizmente não tem sido uma boa participação. E vocês têm acompanhado algumas das leis, alguns desses projetos que são ímpios e que jamais deveriam ser promovidos, estão sendo apoiados diretamente por grupos chamados cristãos. Eu fiquei surpreso, de saber que hoje em dia existem alguns grupos evangélicos que estão defendendo, inclusive, o aborto, como a prática legítima, não é? Então, o que é que nós estamos vendo? Pessoas, que estão apoiando realmente projetos para continuar toda essa situação de corrupção e de maldade que se estabeleceu em nosso país. E por que nós devemos pensar sobre isso? Porque se nós conhecemos a Deus, se nós amamos a justiça e se nós pensamos no bem das pessoas, nós devemos orar e nós devemos buscar o Senhor. Mas além disso, eu queria trazer aqui algo que tem estado no meu coração em relação a isso. Existe algo que nós podemos fazer de forma efetiva. Nós podemos nos manifestar, nós podemos fazer os nossos comentários nas redes sociais, mas existe algo que nós podemos fazer de forma bastante concreta. E se nós formos ver na história do mundo, e na história da igreja, sabe o que nós podemos fazer de forma bastante concreta? É vivermos a realidade do Evangelho onde nós estamos. Isso nós podemos fazer. E alguém até pode imaginar assim, se lembra na época do Império Romano, quando a igreja ela começou a se expandir, o império foi transformado a partir da presença da igreja, especialmente na primeira fase, quando ela não se deixou corromper pelo poder, quando ela não se tornou uma igreja oficial do Império Romano, quando era uma igreja perseguida. O que é que nós podemos fazer? Sabe qual é a maior necessidade que nós temos em nosso país hoje? A maior necessidade é de igrejas fortes que amem ao Senhor. Essa é a nossa maior necessidade. E se nós tivermos igrejas fortes, que sejam formadas por pessoas comprometidas com o Evangelho, isso pode se tornar uma influência, isso pode se tornar uma inspiração, isso pode levar pessoas a pensar sobre a vida. Eu fico imaginando quando pessoas que dizem conhecer o Senhor Jesus começarem a dizer não, para o sistema, para a corrupção e viverem a verdade do Evangelho, quando houver maior compaixão realmente pelas pessoas, ao invés dessa busca desenfreada pelo materialismo que nós vemos hoje prevalecendo nas igrejas, nós vemos pessoas que realmente se importem com as outras e demonstrem compaixão e misericórdia. Isso pode fazer alguma diferença. Quando nós vemos igrejas que realmente acreditem na eternidade, acreditem no céu, acreditem na salvação, isso vai fazer a diferença. E é por isso que quando eu leio uma carta como esta, isso me chama a atenção. Aqui nós encontramos uma igreja que estava fazendo a diferença. Na verdade, ela fez diferença de tal forma que ela ficou muito conhecida, não somente na região onde ela estava, na chamada Macedônia e Acaia, que hoje seria basicamente aquela região da Grécia, e ali adjacências, mas por todo lugar as pessoas ouviram falar sobre essa igreja. E o apóstolo Paulo aqui nos dá as características dessa igreja, e eu creio que nós temos aqui princípios que nós podemos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, e por que nós não podemos almejar isso? Por que nós não podemos buscar isso para que de fato a glória do Senhor possa ser conhecida? Meus irmãos, nós temos uma tarefa árdua e difícil, sabe qual é? É de contrapor o mau testemunho, e o que tem prevalecido é o mau testemunho.
Se você sair por aí e perguntar o que você pensa de crentes, de evangélicos, de cristãos, as pessoas não têm uma visão muito positiva em relação a isso, e com razão, né? Basta você ligar a televisão e você vai descobrir por que é que as pessoas têm grandes dificuldades em relação a essa questão de se aproximar da fé, porque hoje em dia até as crianças pequenas falam sobre o roubo, o materialismo, a exploração, o engano, o charlatanismo que tem prevalecido de uma forma impressionante em nossa sociedade. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, agora que nós estamos preparando para a ceia, sobre esse exemplo da igreja de Tessalônica. E eu creio que nós temos aqui um modelo que nós podemos almejar, algo que nós podemos buscar. Eu queria dizer desde já, gente, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, com um americano, e perguntando para ele qual é a característica da cultura americana. Ele disse, é o individualismo, né? Mas eu não diria que é só dos americanos. Existe uma música antiga que diz assim, eu vim buscar a minha bênção e você veio buscar a sua bênção também. Você sabe essa perspectiva assim de reduzir o cristianismo basicamente a interesses pessoais bem limitados, e nós perdermos de perspectiva o reino de Deus, a vontade de Deus, o evangelismo, a obra missionária. Então essa perspectiva de reduzir o cristianismo, a busca da bênção pessoal, é algo que prevalece em nossa época. Mas o fato é que Deus chamou a igreja para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para ser colocado no alto do monte, que as pessoas podem ver que o reino de Deus já chegou no coração das pessoas, e que esse reino transformou a vida das pessoas em todas as áreas da sua vida. É por isso que eu creio que é tão importante nós separarmos um tempo para orarmos e colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Sabe o que Campina Grande precisa mais do que tudo nesse momento? Sabe o que Campina Grande precisa? Precisa de crentes. E quando digo crentes, crentes de verdade, né? Sabe o que Queimadas precisa? De crentes. Nós precisamos de crentes. Por isso eu gostaria, antes de nós continuarmos, ainda de orar ao Senhor e pedir para que Deus nos dê essa graça de compreendermos qual é a nossa vocação, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Vamos orar. Ó Pai, quando nós pensamos sobre a realidade do nosso país, nós realmente ficamos profundamente entristecidos, porque Tu és o Deus da justiça, da verdade, do amor e da misericórdia. E o que nós vemos é injustiça e mentira e corrupção e maldade. E ó Deus, e quando nós pensamos nas multidões que estão sendo afligidas, estão sendo castigadas e oprimidas por causa desse sistema maligno conduzido por homens, ó Deus, nós só podemos orar pelo nosso país, para que Tu tenhas misericórdia, para que, Senhor, aquele que é chamado Teu povo possa se voltar para Ti, Senhor. E para que possa ser sal da terra e luz do mundo, possa brilhar a Tua luz de tal forma que as pessoas possam olhar para o Senhor e Te buscar de todo o coração. Por isso, ó Pai, vem nos abençoar, Senhor, vem nos fortalecer, para que no lugar onde o Senhor nos colocou, nós possamos realmente ser a luz que brilha a Tua verdade, o Teu amor, a esperança, a paz, Senhor, que nós possamos brilhar. Nós pedimos, Senhor, esta bênção, nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esta igreja aqui, ela, houve 3 características que mostram por que era uma igreja modelo. Porque o apóstolo Paulo considerou que eles eram eleitos do Senhor, eles eram escolhidos do Senhor, que Deus realmente havia separado eles para a fé e para a salvação. E ele mostra aqui três características claríssimas, não é, de por que ele conseguia ver essa realidade. Ele diz que essa igreja realmente ficou muito conhecida, porque apesar de lutas, tribulações, dificuldades que eles estavam experimentando, eles conseguiam expressar estas virtudes de uma forma tão clara, tão inconfundível, em que as pessoas ficavam observando, gente, olha só como esses crentes são, olha só o comportamento deles, olha a atitude deles, e isso levou muitas pessoas a falar, e nesse caso aqui falar bem da igreja.
Qual é a primeira característica dessa igreja? Ele diz aqui, a operosidade da vossa fé. Era uma igreja que vivia a sua fé. E quando a gente ouve essa expressão operosidade, não é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir, mas é basicamente uma convicção tão grande, tão firme que eles tinham, que levava eles à ação. É aquilo que o reformador do século XVI, Martinho Lutero, disse: a fé que opera pelo amor, ou a fé ativa no amor. A verdadeira fé, ela age, ela transforma, ela se compromete, ela se envolve. Quando existe uma verdadeira fé, existe compromisso. E Tiago nos fala na sua carta do perigo de nós termos uma fé parecida com a dos demônios, não é? E os demônios têm fé? Gente, eles têm muita fé. Na verdade, eles acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam no Espírito Santo, acreditam na palavra de Deus, no céu e no inferno. Eles acreditam em todas as coisas, não é? O problema é que eles são contra isso, não é? O desejo deles é destruir essa fé, mas eles creem. E é por isso que Tiago fala, não é, que os demônios creem e estremecem por saber dessas verdades. E Tiago nos diz que a verdadeira fé é uma fé que não somente confessa com a boca, mas demonstra com a vida, que realmente é uma convicção. E exatamente isso que o texto nos diz aqui, é que a verdadeira fé é uma forte convicção. E aí está a grande pergunta para nós. Nós temos convicção da nossa fé, nós estamos prontos a dar razão da esperança que existe em nós, nós realmente cremos nas verdades que nós dizemos que cremos. Eu às vezes tenho ouvido falar de pessoas que dizem: olha, eu evito falar muito sobre a minha fé, porque eu tenho medo de perder amizades, eu tenho medo de ser criticado, eu tenho medo de ser considerado alienado, ou uma pessoa radical, uma pessoa extremista. Então eu prefiro conviver com os meus colegas de trabalho sem entrar muito nessa questão. Estudantes da universidade que dizem: não, eu não quero nem pensar nisso, deixa eu terminar a minha universidade para eu ganhar dinheiro e tudo mais. A pergunta é: você é um crente? Isso é, você acredita nas verdades do Evangelho? Porque existe o perigo de uma fé basicamente cultural. Vocês entendem a ideia de fé cultural? É quando as pessoas dizem que acreditam porque nasceram dentro desse contexto, ou porque os pais falaram sobre isso, ou porque dentro da sua tradição é isso que as pessoas acreditam. A gente conversa com tantas pessoas que dizem ser religiosas, mas quando você ouve o que elas têm a dizer, muitas vezes: não, é porque meu avô, minha avó também eram assim, eu também acredito nisso. Mas não é uma convicção que influencia as decisões, as prioridades, as escolhas, os relacionamentos. É uma fé que a pessoa professa no dia de domingo, mas é uma coisa que a pessoa vai viver de segunda a sábado. A verdadeira fé é uma fé que tem convicção. E a pergunta é: você tem convicção? E uma das formas de nós verificarmos, né, se nós temos convicção realmente, é no contexto de perseguição, né? Aqui no Brasil é muito difícil nós esperarmos, né, que guardas armados cheguem aqui, arrastem as pessoas, né, e dizem: você nega a sua fé. Isso é mais difícil de acontecer aqui. Mas você pode imaginar que quando uma pessoa diz assim: eu não nego meu Jesus, e eu vou até o fim, isso é uma expressão de fé. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que essa igreja era conhecida por sua fé, que era convicta, era uma fé firme. Você realmente acredita que Jesus é o Salvador? Você acredita que Ele nos deu a vida eterna, que Ele morreu no nosso lugar, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele vai voltar, que Ele vai estabelecer novos céus e nova terra? Você tem essas convicções no seu coração? Porque se isso não for convicção, o apóstolo Paulo diz: é melhor a gente viver a nossa vida. Não adianta nada pensar sobre igreja se não existe uma convicção plena das verdades do Evangelho. Você tem convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, que as nossas decisões elas devem ser tomadas a partir daquilo que Deus revelou, texto e contexto, na sua palavra? Isso é uma questão de fé. E o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas têm um tipo de fé, muito mais pensamento positivo do que propriamente convicção daquilo que Deus falou, daquilo que Deus revelou. Esse tipo de fé, na verdade, o apóstolo Paulo diz que é resultado do poder do Espírito Santo.
Não é uma coisa que você chega simplesmente porque você estuda, você analisa, e diz, não, agora eu entendo essas coisas. Não, é o Espírito Santo que opera no seu coração. Como o apóstolo Paulo que disse, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Você tem esse tipo de convicção no seu coração? Eu sei em quem tenho crido. Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele morreu por mim, eu vou estar com Ele para sempre. Ele me fez uma nova criatura, Ele me deu uma missão, e eu sei que na eternidade eu vou desfrutar da sua presença. Quando a nossa fé é uma fé pessoal, isso vai se expressar na nossa vida. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. É por isso que nós devemos orar constantemente, para que o Espírito Santo confirme este tipo de fé em nosso coração. Porque se o Espírito Santo não operar, no primeiro momento que você passar por lutas, tribulações e tudo mais, você cai fora. Mas se você realmente conhece o Senhor, se você experimenta o Espírito Santo, você permanece firme. Tem muita gente que se deixa balançar por causa do mau testemunho de pessoas que dizem ser crentes. Eu quero dizer para vocês, se nós fôssemos depender do testemunho dos outros, quantos de nós realmente estaríamos firmes na fé? Não é? Quando a gente para a pensar em tantas pessoas que dizem ser crentes, mas que depois demonstraram que não havia uma verdadeira fé. Olha o número de pessoas chamadas desigrejadas. Quem já ouviu falar esse termo? O número de pessoas desigrejadas, aqueles que já frequentaram a igreja, mas se decepcionaram. Se decepcionaram com pastores, se decepcionaram com membros de igreja, se decepcionaram com estruturas denominacionais, se decepcionaram. E o que é que eles fizeram? Diz, não, eu tenho a minha fé com Deus na minha casa. Vou dizer uma coisa, se você tem convicção em relação à verdade do Evangelho, você vai congregar. Você vai estar junto com o povo de Deus. O autor dos Hebreus, ele disse claramente, não deixe de congregar como fazem alguns, tanto quanto o dia se aproxima. Jesus está voltando, e nós precisamos estar juntos, devemos estar buscando ao Senhor. A verdadeira fé é uma fé que se expressa nesta alegria do Espírito Santo. Você sente alegria por causa da sua fé? Sabe, é algo tão especial quando você está louvando o Senhor, e você é tomado pela alegria do Senhor. Às vezes já aconteceu com você alguma vez, você está lendo a palavra de Deus, você está meditando em alguma coisa, e de repente o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração, e você se alegra. Eu já me surpreendi no meio da rua, começando a rir sozinho, você entende? Porque o Espírito Santo me mostrava alguma coisa. Gente, que verdade maravilhosa, é bom demais conhecer a Jesus. Por isso que a verdadeira fé não é uma fé, sabe, sombria, né? E parece que algumas pessoas que dizem ser crentes, elas são tão carrancudas e tão sérias, como se fosse, e aí meu irmão, tudo bem? Ô meu irmão, não está nada bem, ore por mim. E eu quero dizer para você, se você tem a fé no Senhor, você tem a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a sua força. Quando você sabe que Jesus é real, e você está firme nele, esta fé é uma fé que imita aqueles que realmente vivem a fé. Interessante, o apóstolo Paulo fala sobre a fé que imita. Hoje de manhã, no nosso estudo na escola dominical, nós estamos falando sobre o exemplo do apóstolo Paulo. E eu pedi para o pessoal para falar sobre alguns exemplos, algumas características do apóstolo Paulo, 2 ou 3, e o pessoal falou um monte. Nós temos exemplos daqueles que mostram o que é uma verdadeira fé. Sabe, como o apóstolo Paulo que diz, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gente, ele diz, eu quero conhecer a Jesus e o poder da sua ressurreição. Eu sei em quem tenho crido. Desde agora me espera a coroa da justiça. É, sabe, esse tipo de convicção, o apóstolo Paulo indo para Jerusalém, eu estou pronto a morrer por Jesus. Pelo nome de Jesus, eu estou pronto a fazer isso. Imite a fé daqueles que realmente amam o Senhor. Porque quando você tem essa fé firme, produzida pelo Espírito Santo, uma fé convicta, uma fé que olha para os verdadeiros exemplos daqueles que realmente são crentes em Jesus, então esta fé, ela vai se tornar conhecida. Por quê? Não tem como você esconder esse tipo de fé. Sabe, quando você for convidado a fazer uma coisa errada, diz, olha, eu não posso, porque eu amo o Senhor. Eu espero que ninguém diga assim, eu não posso porque a minha igreja não deixa. Eu não posso porque os irmãos vão saber. Eu espero que você não diga isso. Porque se você está fazendo por causa disso, você é um religioso. Mas aquele que ama o Senhor diz, eu não vou fazer porque eu amo o Senhor, eu sou uma nova criatura. Eu estou vivendo uma nova vida, isso não faz mais parte da minha vida.
E as pessoas vão dizer: por que você é diferente? Acho que hoje é um dos maiores elogios que uma pessoa pode receber, não é? Por que você é diferente? É meio triste, né? Porque quer dizer que a média geral está triste, não é? Mas é muito bom quando alguém pode dizer: por que você é diferente? Uma situação de conflito no trabalho, na família, e você perdoa, sabe? E você não faz questão, e você, por que você é diferente? Ou quando você está numa situação de enfermidade, está no leito do hospital, mas você está lá louvando o Senhor, e as pessoas não entendem. Eu tantas vezes já fiz visita para crentes, e assim uma coisa, a gente vai lá para confortar, e a gente sai de lá confortado, porque a presença e a glória de Deus estão lá com a pessoa naquele momento. A verdadeira fé, ela se expressa de uma forma tal que ela fica conhecida. E é uma fé que se traduz em serviço. O apóstolo Paulo disse: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Como é que você vai se calar diante da melhor notícia que o mundo pode ouvir? Como é que você vai deixar que as pessoas fiquem sem saber das boas novas? E aí está a questão, gente. Sabe quando alguém, existem pessoas assim que até não conseguem se controlar muito naquilo que falam, né? Mas não é uma coisa maravilhosa quando você pode verbalizar as suas convicções, e você pode dizer por que você crê, porque você conhece Jesus, e você quer dedicar a sua vida, os seus talentos para o serviço do Senhor. A verdadeira fé serve, ela é operosa, ela é ativa, ela é comprometida. É por isso que Jesus disse, não é? Quando nós permanecemos nele, nós vamos frutificar, porque é natural. Mas se nós não frutificamos, Deus corta, porque o propósito de Deus é a frutificação. Gente, eu quero dizer para vocês que nunca foi o propósito de Deus que você vivesse a vida inteira com o seu egoísmo, com as suas coisas, para depois morrer, não. Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Deus quer que vidas sejam abençoadas através de você. Deus quer alcançar outras pessoas. A verdadeira fé, a fé operosa, é a fé que serve, é a fé que age, que se compromete, que se envolve, porque isso é fé. E então isso é chamado de operosidade da fé. A segunda característica dessa igreja é uma igreja que ama com renúncia a abnegação do vosso amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E nós não podemos dizer que esse é o atributo principal de Deus, porque todos os atributos de Deus são importantes. Mas Deus é amor. E a Bíblia mostra que Deus demonstra o seu amor com o seu cuidado, a sua providência, a sua provisão, a sua direção. Mas a maior prova do amor de Deus foi Ele ter entregue o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, Ele nos ama, e Ele demonstrou esse amor entregando o seu próprio Filho. Ele aceitou que o seu Filho recebesse sobre si a ira e o julgamento dele em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos e adotados como seus filhos, filhos amados de Deus. Deus nos ama. E não somente isso, mas Jesus demonstrou esse amor, porque o apóstolo Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E também o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Esse é o fruto do Espírito. Se o Espírito habita em você, você vai ser movido a amar as pessoas que estão ao seu redor. Agora eu queria desejar, gente, que este amor de que a Bíblia fala aqui não é aquele amor meio sentimental que a gente às vezes vê, você entende? Até o pessoal faz aquele, como é que, eu não sei nem se faz aquele coraçãozinho, né? Coraçãozinho. Mas é muito mais do que isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre a realidade do amor, olhe para 1 Coríntios capítulo 13, e você vai perceber que o amor que Deus quer que nós cultivemos
É o mesmo amor que Ele tem por nós. É o mesmo amor que Cristo demonstrou na cruz. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Sabe qual é a base da nossa infelicidade? É o egoísmo, sabia? É quando nós ficamos pensando tanto em nós mesmos que nós esquecemos de olhar para as pessoas ao nosso redor. É quando nós, ao invés de pensarmos o que eu posso fazer para abençoar, o que eu posso fazer para servir, o que eu posso fazer para ajudar, nós ficamos pensando assim: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim, coitadinho de mim. Você percebeu isso? Eu quero dizer para você, quando você olha no espelho, você diz aqui está um missionário que Deus vai usar para a glória dele. Você entende? Ao invés de dizer assim: por que, Senhor? Tanta luta, tanta tribulação. Olhe para as pessoas ao seu redor. Pense nas suas necessidades. Veja o que Deus quer fazer através da sua vida. Que essas pessoas possam conhecer que Deus é amor por sua causa. Nós não podemos ser tudo para todas as pessoas, mas Deus deu para você habilidades e dons e tudo mais, e você vai abençoar as pessoas através daquilo que Deus deu para você, não é? Eu não posso abençoar vocês cantando aqui, não é? Isso seria um desserviço para vocês, mas eu posso fazer outras coisas. Cada um de nós pode fazer alguma coisa, cada um de nós pode ser bênção na vida de outras pessoas. É por isso que a lei de Deus se resume em 2 mandamentos: ame a Deus e o meu próximo. E como é que nós devemos amar o próximo? Como nós amamos a nós mesmos. Gente, eu sei que tem alguém que diz assim: aprenda primeiro a amar você mesmo para depois amar o próximo. Já viu isso daí? Não, você já se ama demais. Agora preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. E sabe o que você vai descobrir? A alegria de servir. A alegria de fazer o bem às pessoas, a alegria de deixar a marca do Senhor na vida de outras pessoas. É por isso que este amor aqui, que procede de Deus, esse amor revelado por Cristo, o amor dado pelo Espírito Santo, é um amor que nós demonstramos porque nós amamos a Deus, porque nós conhecemos a Deus. E aqui entra a realidade do amor de Cristo dentro do corpo de Cristo, sabe, dentro da igreja. Gente, sinceramente, até Jesus voltar, nós vamos estar longe de sermos pessoas perfeitas, ok? Então, olha, se você quiser ver conflito, é só você colocar 2 pessoas no mesmo espaço, vai haver conflito. Mas a grande pergunta é: o que é que nós fazemos? E a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros em amor. Nós temos as nossas diferenças, sabe? Gente, vou dizer uma coisa, viu? Assim, existem pessoas que são extremamente extrovertidas, né? Mas como fala. E tem aquelas pessoas que são muito quietinhas. Nós somos diferentes, mas nós fazemos parte da mesma família. E nós estamos juntos servindo ao Senhor. E quando nós vemos a realidade do corpo, nós descobrimos que nós podemos nos fortalecer uns aos outros. E é por isso que aqui eu quero trazer uma das manifestações mais práticas do amor que nós vemos na Bíblia. Marque bem essa palavra: é a mutualidade, é a reciprocidade. Reciprocidade. E sabe o que é isso? Uns aos outros. Amem-se aos outros, levem as cargas dos outros, orem uns pelos outros. Você entende? Sirvam uns aos outros, ensinem-se uns aos outros. Gente, esse é o caminho para nós experimentarmos o amor de Deus com todos os santos. Agora você vai dizer: mas isso exige renúncia? Sim. O amor, por definição, é renúncia. Por quê? Você está negando a você mesmo. Ao invés de você fazer alguma coisa para você, você está fazendo para outras pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você perde, você ganha. Porque quanto mais você renuncia do seu tempo, da sua atenção para outros, mais você recebe a bênção de Deus de saber que você está cumprindo o propósito do Senhor. Então sirva, ame as pessoas, dedique-se a elas. Sabe, às vezes você está lá na sua casa e vem um pensamento, você não sabe nem de onde. É Deus, viu? Vem um pensamento, não sei nem de onde. Por que você não liga para fulano de tal? Por que você não fala? Por que você não marca uma visita? Por que não convida para tomar um café? Por que você não vai lá para dar um apoio naquele momento? Faça isso. Não fique só pensando. Porque a pessoa: olha, eu pensei em fazer, eu não fiz, mas eu pensei, não é? Gente, boas intenções são ótimas, mas é melhor ainda que você faça. E quando você demonstra esse amor e cuidado pelas pessoas, você vai descobrir a alegria da edificação mútua, do serviço mútuo, de nós nos fortalecermos, nos encorajarmos. Nós precisamos uns dos outros, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Às vezes você vai precisar perdoar, às vezes você vai ter que aguentar, isso faz parte dos relacionamentos, mas não é algo muito especial.
Quando nós podemos estar juntos, apesar de sermos diferentes, e dizemos, nós somos irmãos em Cristo. Então aí está uma outra característica dessa igreja, uma igreja que ama com renúncia. Em terceiro lugar, uma igreja que permanece firme na esperança. E como nós precisamos disso, nós estamos vendo hoje uma parte significativa das pessoas, das igrejas que dizem ser igrejas que servem a Jesus, que já perderam a esperança. Você percebeu, aqui de vez em quando, eu gosto demais de cantar, não é Autor da Minha Fé? Sabe, porque se você é realmente um crente em Jesus, toda vez que você for cantar essa música, você vai se emocionar. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Essa é a nossa esperança, gente. Eu quero dizer que se você tem o Espírito Santo, você está ansiando por esse dia. Eu fico pensando, às vezes eu estou andando por aí, olhando para as nuvens e dizendo assim, quando vai ser? Quando o Senhor vai se manifestar? Quando Ele vai brilhar como relâmpago do Oriente até o Ocidente? E Ele vai voltar e nós vamos estar com Ele para sempre. E Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Essa é a nossa esperança. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, verso 13 diz assim, o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que vocês sejam cheios de esperança no poder do Espírito Santo. Se nós temos esperança, nós estamos aguardando aquele dia. E como nós aguardamos aquele dia, esta vida aqui, ela se torna muito menos problemática. Você entende? Porque a gente pode até estar se arrastando com dores e lutas e tudo mais, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos qual vai ser o fim da história. E o fim da história é que nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. E se nós temos essa firmeza dessa convicção, isso vai definir como nós vivemos. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Em outras palavras, como é que nós sabemos que essa esperança é real? Porque uma parte dessa realidade já é experiência nossa, porque Cristo habita em nós. Por isso que eu gosto de repetir isso. O crente tem saudade de um lugar onde ele nunca esteve. Você nunca esteve no céu, mas por que você tem saudade de lá? Porque um pedaço do céu já mora dentro do seu coração. É o Senhor Jesus. Cristo em vós é a esperança da glória. Nós aguardamos, porque nós sabemos como, se aqui já é maravilhoso, como será maravilhoso encontrar o Senhor. Nós estamos esperando a volta de Cristo. Tem pessoas que dizem, pastor, você acha que a gente já está nos últimos dias? Sim, biblicamente falando, já estamos nos últimos dias desde Atos dos Apóstolos, ok? Não, mas o senhor acha que Jesus já está perto de voltar? Está mais perto do que longe. Mas eu não sei quando, gente, entende? Pode ser que vai demorar, pode ser que não, mas qual é a vontade de Deus? É que a cada dia nós estejamos na expectativa. Esta é a vontade de Deus. Sabe, dizendo assim, será que vai ser hoje? Muitas coisas têm que acontecer ainda, mas elas podem acontecer muito rápido. Nós estamos aguardando a ressurreição dos mortos. E gente, você pode imaginar o que é uma pessoa moldada pela ciência moderna e tudo mais, e você dizer que você acredita na ressurreição dos mortos? E, sabe, eles vão olhar para você, você é doido. Porque nós estamos declarando que no final da história todos os mortos vão ressuscitar. Justos e injustos. Os justos para a presença de Deus, os injustos para a condenação eterna, como Jesus ensinou. Isso não é uma questão de fé? Porque se uma pessoa diz, olha, infelizmente não consigo acreditar nisso. Bom, o mesmo Deus que diz que vai fazer isso, é o mesmo Deus que trouxe o universo à existência. Então Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Da mesma forma como Ele fez céus e terra, Ele vai fazer novos céus e nova terra. E por isso, meus irmãos, nós aguardamos esse dia, que nós vamos receber corpos glorificados. E vamos estar com o Senhor, na presença do Senhor, para sempre. Essa é a nossa esperança. Você está firme na esperança? Porque às vezes nós nos deixamos mergulhar nas coisas deste mundo, que a gente perde de perspectiva quem nós somos e para onde nós estamos indo. Às vezes a nossa mente, as nossas atenções são tão focalizadas em coisas tão pequenas que a gente perde perspectiva, a eternidade. Faça o que você tem que fazer aqui na terra.
faça o seu trabalho, faça os seus estudos, mas nunca se esqueça disso, que você foi chamado para a glória, para estar na presença de Deus para sempre, e que esta convicção realmente defina o que você faz aqui nesta vida. Esta igreja, ela era conhecida por causa de uma fé ativa. Era uma fé que eles vivenciavam realmente. Gente, o mundo está precisando de pessoas que vivenciam a sua fé. Como eu digo muitas vezes, eu não sou profeta, mas é bem possível que na semana Deus vai testar a sua fé, se você realmente é uma pessoa que crê no Senhor. Em segundo lugar, é uma igreja que expressa o amor verdadeiro, não amor hipócrita, não amor, o amor superficial, mas o profundo amor de Deus. O amor pelos perdidos, o amor pelas pessoas ao nosso redor, o amor no corpo de Cristo. E é uma igreja que realmente tem expectativa e tem esperança, está firme, aguardando aquele dia, porque uma igreja assim, ela ora e busca o Senhor, ela evangeliza, ela discipula, ela cresce na comunhão, cada membro está buscando seus dons e ministérios para servir o Senhor. Essa é a igreja de Tessalônica, que é um modelo. E eu creio que vale a pena nós meditarmos nisso. E vale a pena nós desejarmos isso, meus irmãos. Que nós possamos buscar essa realidade. E que as pessoas ao redor, elas possam ver essa realidade em nós. Para que possam conhecer o Senhor. E possam ser transformados pelo poder da sua graça. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra e pelas verdades do Evangelho, pela alegria que nós sentimos, Senhor, de te conhecermos, sermos teus filhos. Ó Pai, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Eu quero te pedir, ó Pai, que se aqui neste lugar pessoas chegaram sem esta convicção, sem esta fé, que o Senhor mesmo venha gerar isso nos seus corações. Ó Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, que Tu nos faças cada vez mais como sal da terra e luz do mundo para as pessoas que estão ao nosso redor, neste mundo pervertido e corrupto em que nós vivemos, que nós possamos brilhar como luzes para a Tua glória, Senhor, e para que pessoas possam ser atraídas à verdade e ao poder do Evangelho. Ó Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, nós te pedimos, ó Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.